Dando continuidade, a gente parte para a segunda discussão envolvendo temas de direitos humanos e tratados internacionais no que diz respeito à tortura. Bom, agora a gente passa à análise da lei propriamente dita, Lei 9455 de 97. Ela diz no seu artigo 1º que constitui crime de tortura 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A, B e C estabelecem especiais fins de agir, né? Com o fim de obter informação, para provocar ação ou omissão, em razão de discriminação racial ou religiosa. O inciso 2º também vai dizer que também é crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tá? Os parágrafos do artigo 1º estabelecem aí hipóteses de tortura equiparada e hipóteses em que a pena vai ser maior. Tá? O parágrafo 4º, no entanto, ele sinaliza que a tortura é crime comum. Por quê? Porque ele aumenta a pena de 1/6 se o crime é praticado por agente público. Ou seja, se o crime for praticado por quem não é agente público, não tem esse aumento. O artigo 1º da lei também não faz nenhuma referência de que a tortura seja crime próprio. Ou seja, nos termos do artigo 1º, a tortura é crime comum, que pode ser praticada por qualquer pessoa, inclusive funcionário público. O parágrafo 4º, como eu disse, no seu inciso 1º, reforça a ideia de que a tortura é crime comum. Por quê? Porque estabelece uma pena aumentada de 1/3 quando ela é praticada por funcionário público. Então, nos termos da nossa lei, tortura é crime comum. Qualquer pessoa pode praticar o crime de tortura. A gente sempre pensa, né, naqueles casos de filme de cinema, né? Pensa aí no Tropa de Elite, né? O primeiro, a gente tinha lá aquele personagem, o Capitão Nascimento, que torturava as pessoas para conseguir informações, e é bastante comum a gente atrelar no nosso inconsciente coletivo essa ideia do policial torturando, enfim. Mas o fato, né, a gente vê também aqueles casos de filmes e livros da época da ditadura militar, em que a gente vê e lê situações também dos órgãos de repressão da ditadura militar promovendo a tortura. Recomendo, por exemplo, que os senhores vejam o filme Batismo de Sangue, né, de livro homônimo do Frei Beto, Batismo de Sangue, em que você também demonstra lá situações específicas de alguns personagens da história promovendo a tortura. E tantos outros, né, que falam da ditadura militar, em que se afirma que havia bastante tortura, né? O próprio filme que retrata o sequestro do embaixador americano Charles Elbrook, né, fala também sobre isso, né, o que é isso, companheiro, e mostra lá episódios em que teria havido tortura, e tudo isso vai reforçando na nossa cabeça, no nosso inconsciente coletivo, a ideia de que tortura é praticada por polícia, por órgãos de repressão estatal, mas o fato é que na nossa legislação em vigor, tortura é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? É crime comum. Bom, isso é o que está na nossa lei e isso é o que sustenta uma primeira corrente. Uma primeira corrente sustenta que tortura
é crime comum. Tortura é crime que pode ser praticada por qualquer pessoa, inclusive funcionários públicos. Tá? Quando praticadas por funcionários públicos, ela tem uma pena maior aí na forma do parágrafo 4º. Essa é uma primeira corrente e é o que está no texto da lei que trata da tortura. Acontece que a vida não é fácil e nós temos controvérsias também a esse respeito. E por que nós temos controvérsias a esse respeito? Porque a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, assim também a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, esses dois tratados internacionais de direitos humanos não tratam a tortura como crime comum. Eles tratam tortura como crime próprio praticado por funcionário público. Tá? Tortura para essas convenções internacionais é um crime praticado por funcionário público. Tá? Se vocês abrirem lá o artigo 3º da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, vai dizer que são responsáveis pelo delito de tortura, a linha A, os empregados ou funcionários públicos que, atuando nesse caráter, ordenem sua comissão ou instiguem ou induzam a ela, cometendo-no diretamente, ou, podendo impedi-lo, não o façam. A linha B, as pessoas que, por instigação dos funcionários ou empregados públicos a que se referem a linha A, ordenem sua missão, instiguem, induzem a ela ou cometam-na diretamente ou nela sejam cúmplices. Então, segundo o artigo 3º da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, tortura seria crime próprio, crime que só pode ser praticado por funcionário público ou alguém induzido, instigado pelo funcionário público para a prática desse ato. Não é muito diferente o texto da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. No artigo 1º dessa Convenção Internacional, se estabelece que a Convenção designa o termo tortura para qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos, quando tais dores ou sofrimentos, e vocês leem o texto na íntegra depois do artigo 1º, item 1, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas ou por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência. Tá? Então, tanto um tratado internacional quanto o outro estabelecem a tortura como crime próprio, ou seja, crime que só pode ser praticado por funcionário, empregado público ou alguém que foi instigado, induzido por funcionário público ou servidor público. E aí uma segunda corrente vai dizer, essa mesma segunda corrente da qual a gente está tratando. Bom, se essas convenções internacionais de direitos humanos têm natureza supralegal, elas estão acima da lei, estão inclusive acima da lei de tortura. E se elas estão acima da lei de tortura, a lei de tortura padece de crise de inconvencionalidade, ou seja, elas não respeitam a essa convenção internacional, pelo que estaria vedado no ordenamento jurídico interno que se estabelecesse como sujeito ativo do crime de tortura quem não é funcionário público.
tá? Então, guardando essa ideia da convencionalidade da lei, que a lei de tortura deve respeitar as convenções internacionais sobre direitos humanos, né? Respeitando essas convenções internacionais, não poderia uma pessoa que não é funcionário público cometer o crime de tortura. É a segunda corrente. Vejam, os adeptos da primeira corrente, que digam que tortura é crime próprio, contornam esse problema com uma afirmação bastante convincente. Eles vão dizer, não, o fato de haverem convenções internacionais que dizem que tortura é crime próprio, é crime que só pode ser praticado por funcionário público, não impede que o ordenamento jurídico interno preveja a tortura como crime comum, ou seja, como crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Isso por quê? Porque, embora os tratados internacionais digam que esse crime é praticado por funcionário público, a ideia da proteção internacional de direitos humanos é você conferir a maior proteção possível às pessoas. Então, quando o ordenamento jurídico interno confere uma proteção maior até que a do tratado internacional, é essa proteção maior, no caso do Brasil, da lei de tortura, que deve ser conferida. Em outras palavras, dizem os adeptos da primeira corrente, em matéria de direitos humanos, deve-se adotar uma interpretação pro homine, ou seja, em favor do homem, em favor da pessoa, de modo que a interpretação seja mais favorável no sentido de conferir maior proteção à pessoa que venha a ser vítima. Tá? Então, só repetindo, para a gente encerrar o quadro, primeira corrente, é crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive funcionário público. O fato de haverem tratados internacionais que digam que a tortura é crime próprio, que só pode ser praticado por funcionário público, não afasta a possibilidade de que pessoas comuns pratiquem o crime de tortura. Pessoas comuns, leia-se, pessoas que não são funcionários públicos. Por quê? Porque a proteção internacional deve ser interpretada de maneira a ampliar os direitos e as garantias da pessoa. Interpretação pro homine, ampliando a proteção e não restringindo. O tratado serve para ampliar a proteção e não para diminuí-la. Segunda corrente vai dizer que, embora o ordenamento jurídico interno preveja a tortura como crime comum, na verdade, em virtude do fato de o Brasil ser signatário de 2 tratados internacionais de direitos humanos, desses 2 tratados internacionais terem eficácia supralegal na dicção do que já entendeu o Supremo Tribunal Federal, prevalecem os tratados em detrimento da lei, e prevalecendo os tratados em detrimento da lei, tortura é crime próprio, que só pode ser praticado por funcionário público, e quem não é funcionário público não pode praticar esse crime. Estaria sem eficácia a previsão legal que desautoriza, ou melhor, que autoriza, que permite que pessoas que não são funcionários públicos pratiquem o crime de tortura e sejam por eles punidos, ok? A gente encerra essa etapa e, na sequência, estuda o próprio texto da lei.